Olá, aluno de Biblioteconomia da Universidade Federal de Rondônia. Aqui é o professor Marcelo, da disciplina de Gestão de Unidades de Informação. Vimos no início da disciplina alguns conceitos importantes que estão tratados na ementa, como, por exemplo, conceitos de gestão, conceitos de planejamento, conceitos de eficiência, eficácia. Vimos aqui níveis hierárquicos, vimos habilidades, vimos competências e outros assuntos também. Alguns assuntos ainda serão abordados na disciplina e vamos aqui tratar de alguns assuntos de maneira breve. Por exemplo, nessa ocasião vamos tratar de um assunto transversal, um assunto multidisciplinar e muito importante, que de certa maneira já foi abordado na disciplina, mas ainda vai ser abordado com maior ênfase, né? Eu estou me referindo ao tema liderança. Vimos inclusive alguns conceitos e alguns tipos de liderança e até fizemos um paralelo com a chamada literatura de aeroporto, que defende apenas que a liderança democrática é a correta ou que é a única saída. E sabemos que não é bem por aí, tá certo? Tanto os autores que trabalham a chamada literatura de aeroporto e que trabalham com palestras defendem muito esse tipo de liderança. E existem outros tipos de liderança, como por exemplo a liderança autocrática, a liderança situacional, a liderança servidora, inclusive muito abordada no livro de James Hunter, O Monge Executivo. Então, o importante é a gente saber que existem líderes e liderados. E para cada tipo de equipe, para cada situação, existe a possibilidade de um tipo de liderança diferente. E o que é importante nesse momento entender sobre liderança é o seu resultado final, ou seja, não adianta ter apenas um único tipo de liderança, por exemplo, a liderança democrática, sendo que a equipe, os seus liderados não têm essa maturidade, não têm essa condição para seguir com um líder democrático e com atitudes democráticas. Tá certo? Ou chamado laissez-faire. Então, assim, existem vários tipos de líderes e vários tipos de liderados e existem situações também, tá certo? Então, assim, a literatura coloca que o mais importante de tudo isso chama-se resultado. Não adianta eu seguir a liderança, o tipo de liderança A ou B e não ter resultado, tá certo? Então, assim, de maneira mais pragmática, temos que pensar na questão do resultado, tá certo? É um assunto meio polêmico, vamos gravar vídeos curtos e breves, mas a gente quer deixar aqui essa mensagem, tá certo? Não adianta a gente apenas se encantar com palestras ou com literatura de aeroporto que colocam, por exemplo, que o líder é isso e aquilo, e o chefe é isso e aquilo, sendo que a gente, quando se depara com a literatura mais científica, quando a gente pega textos mais científicos, a gente vê que o que mais importa na liderança é o seu resultado. E o resultado não apenas o final, mas toda essa questão de relação de quem está no topo dessa hierarquia, quem está na região intermediária e quem está no nível mais abaixo, no nível operacional, tá certo? Então, esse resultado também perpassa muito por essa questão dessa comunicação que ela deve ser, não só pode como deve ser top-down, como bottom-up, tá certo? Então, eu peço que vocês atentem para isso, ok?